Olá, tudo em paz? Para quem não me conhece ainda, eu sou Maurício Cantão e falo aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, algumas pessoas do grupo já me perguntaram a minha opinião sobre o Roberto Jefferson e também outras já opinaram sobre o que acham, o que pensam do Roberto Jefferson, também chamado de Bob Jeff. Ele é atualmente ele é presidente do PTB, do partido político PTB. É um homem muito inteligente, de um carisma impressionante, uma verve singular e é muito corajoso. Ele não arreda o pé quando chamado para uma boa briga. E pode ser ele contra um, ele contra 10, contra 5, contra 8 ou mais, ele não arreda pé. E não vi até hoje o Bob Jeff, o Roberto Jefferson, sair em desvantagem de um debate, de uma discussão e até de uma briga. Briga entre aspas aí. Se bem que na época do mensalão que ele denunciou, ele andou me aparecendo com um olho roxo e bola para frente. Né? Aquele olho roxo ele disse que fazia parte do momento. Do mensalão que aconteceu. O Roberto Jefferson, ele, como eu disse, naquela época, já era presidente do PTB, salvo engano, estou puxando aqui pela memória, mas não faz diferença. O que eu quero contar, eu, apesar de muito novo, era bem novinho na época, mas já acompanhava essas questões importantes para o país, uma vez que eu tinha naturalmente uma aversão ao comunismo. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas naturalmente e também pela formação conservadora que eu tive dos meus pais, dentro da minha casa, no seio familiar, eu trazia isso já muito patente dentro de mim. Eu nunca votei no Lula, nunca votei em nenhum candidato de partidos de esquerda, comunistas. Hoje, vocês devem saber já um pouco do meu posicionamento. Eu tenho verdadeiro repúdio ao comunismo. Para mim, o comunismo é a expressão do anticristo no mundo, desde que surgiu efetivamente com a Revolução Russa de 1917, sob a liderança do bandido Lenin, que tinha muitos capangas, dentre eles o bandido, o facínora Stalin. Ele, com o apoio dos grandes capitalistas da época, contratou bandidos mesmo, bandidos criminosos, e com esses bandidos espalhados por algumas cidades estratégicas na Rússia, eles começaram a fazer toda sorte, a praticar toda sorte de crimes, homicídios mesmo, homicídios de pessoas importantes, seus adversários, insuflar a massa, o povo, o proletariado contra o czar, que passava por a Rússia e o comando do czar estava passando por uma séria crise. O czar da época se omitiu em assuntos importantes e, vou usar uma expressão popular, não botou fé que aqueles bandidos pudessem fazer mais do que praticar crimes previstos na legislação penal russa, e ele não botou fé. Eu faço uma analogia modernamente que aconteceu com Donald Trump. O Donald Trump, não botou fé que o aparato estatal americano, midiático, judiciário, estivesse tão aparelhado, tão, digamos assim, endurecido
no sentido de ser capaz de levar uma eleição no grito, na cara dura. Aqui no Brasil, por exemplo, as eleições de Lula, de Dilma, levaram sim, mas não chegam nem, levaram na cara dura aqui no Brasil, quero dizer, mas não chega nem 5% perto do disparate que aconteceu, né, nos Estados Unidos. Um candidato patético, um candidato já com sérios indícios de sofrer já as consequências de uma idade avançada, as consequências na saúde, e totalmente despreparado e desqualificado para travar qualquer espécie de embate, debate com Donald Trump. E o Donald Trump, por isso mesmo, não levou fé e foi surpreendido, assim como o Moon, o candidato comunista, dos comunistas, Joe Biden, foi um candidato sem a presença de eleitores em sua campanha, em seus comícios. Continua, na posse, foi um candidato americano vencedor, entre aspas, e na sua posse continuou sem nenhum eleitor, nenhum apoiador presente. É lógico que a gente fala isso no sentido figurado. Tinha lá, para deixar ainda mais clara a ausência do eleitorado, lá gatos pingados espalhados aqui e ali, certamente sindicalistas americanos, ou mesmo a família dele, da esposa, ou seja, da familiarada toda, os netos, bisnetos, deviam estar ali aumentando o tamanho da multidão que foi na posse do Biden. E a gente assistiu isso, nós assistimos isso atônitos, e o mais vexatório é que a imprensa, a grande mídia americana e brasileira, dá uma de desentendido, comemora a eleição com aquele sorriso sem graça, mas o importante para eles é levar, é ganhar no peito, né, e na tora. Aqui na Bahia a gente usa esse termo, na tora, é aquele que levou na cara dura. E foi assim que aconteceu. Os comunistas são profissionais em fazer isso. Eles arregimentam, como Fidel Castro e Che Guevara fizeram, arregimentam um grupo de alguns milhares de bandidos, de criminosos mesmos, pagam, e com esses homens eles fazem a revolução nas capitais dos países alvos. Bom, estou falando de Bob Jeff, dei uma passeada agora pelo comunismo, sempre interessante. Tudo isso que eu falo é fruto de estudo. Eu falo de uma forma simples, de uma forma que qualquer pessoa, até um adolescente, possa entender e assimilar. Quando eu falo aqui, eu não tenho a pretensão de mostrar nenhuma erudição, intelectualidade, que em verdade eu também não possuo. Eu só li bastante sobre o assunto e observo bastante, e os processos se repetem iguaizinhos, ano após ano, década após década, apesar do modus operandi se modificar, se atualizar constantemente. Mas o banditismo, a falta de dignidade e o interesse único e exclusivamente em conquistar o poder, e uma vez conquistado nunca mais largar o osso, ou como diz o professor Olavo de Carvalho, nunca mais largar a rapadura. Comunista é assim. E é sempre a mesma coisa onde quer que eles pisem, onde quer que eles marquem presença. E o Bob Jeff enfrenta essa raça com muita maestria e sem nenhum medo. E ele fez isso na época do Mensalão. O Bob Jeff não estava sendo investigado, não estava sendo suspeito da prática de nenhum crime. Ele simplesmente, né, segundo ele, teve um atrito muito forte com a cúpula petista, em especial com o José Dirceu, e virou inimigo de José Dirceu, que era o estrategista ali, o bandidão mó. Ele ocupava a Casa Civil, era o responsável de manter
uma interlocução com o Congresso, e ele se desentendeu e passou a ter o José Dirceu como um inimigo de morte, e espontaneamente, voluntariamente, ele procurou a imprensa, depois o Ministério Público, a Polícia Federal e quem mais de direito e competência, e entregou tudo que estava ocorrendo, ou seja, ele deu todas as peças do mensalão. Entendem o que eu estou dizendo? E ele diz: eu recebi, eu pratiquei crime, eu compactuei, me beneficiei desta prática criminosa e mereço ser processado, condenado e punido. Foi essa a postura do Roberto Jefferson na época. E o engraçado é que ficava ele dizendo: eu recebi, houve o mensalão, e todo mundo recebeu. Mais tarde, o Joaquim Barbosa, ministro naquela época e relator do processo do mensalão, confirmou que todos os deputados e senadores receberam dinheiro do mensalão, menos um. Imagina, gente, menos um que não recebeu. Foi justamente o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Este homem, pessoal, mesmo quando ele era um deputadozinho anônimo, perseguido, anônimo assim, para o que ele é hoje, né? Ele era insignificante naquela época para o personagem que ele conquistou ser hoje para os brasileiros. Ele já era incorruptível naquela época. Eles não têm nada para falar do presidente em termos de honestidade. Então ficam falando e inventando essas bobagens todas aí que eu não vou repetir agora. E o Roberto Jefferson fez a casa cair. Muita gente considera o Joaquim Barbosa um herói. Ele fez um bom trabalho em partes. Ele fez porque levou a termo e condenou José Dirceu, José Genuíno, o Guxiquem, ou seja, toda a camarilha petista que estava à frente do mensalão. Só que ele protegeu o chefão na época. Lula já era para ter sido empichado logo no seu primeiro mandato. Em menos de 2 anos, eles já haviam montado todo este esquema de comprar o Congresso em troca de ver todos os seus projetos macabros, pérfidos, aprovados. E assim estava acontecendo e continuou acontecendo. Então, o Joaquim Barbosa teve essa infeliz atuação de proteger de todas as formas o bandido maior desde aquela época, chamado Lula. E desde aquela época, no início lá de 93, 94, o Lula já se mostrou em ser um verdadeiro apedeuta. Ele glamourizou essa figura do apedeuta. É aquele que nada sabe, que nada viu, que nada ouviu, que nada assinou, ou seja, um completo alienado mental, né, para se aferir a responsabilidade sobre essas práticas criminosas do seu governo. Lula se apresentou para a justiça como um completo alienado, um autista. Lula, né, para fazer valer os seus argumentos, ele praticamente falou: eu sou um autista, eu vivo no meu mundo e não vejo nada, não ouço nada, não sei de nada. E até hoje, aqui no Petrolão, ele continua sendo um autêntico apedeuta, e mais do que um apedeuta, ele faz o papel de um verdadeiro autista, aquele que tem o seu mundo particular e dali não sai. Ele não sai, ninguém entra também. Então, para mim, até com uma visão técnica, jurídica, de advogado, o Roberto Jefferson foi um herói naquela época, confessando, não foi delação premiada, que não havia nenhuma investigação, nenhuma suspeita, né, sobre o mesmo. Ele simplesmente, voluntariamente e espontaneamente chegou e entregou todo o esquema e diz: eu também participei, eu também recebi, porque todo mundo recebeu. Era a regra do governo de Lula desde o primeiro mandato. Por isso que dizemos que o PT estabeleceu uma verdadeira
cleptocracia no país. O Gilmar Mendes que cunhou esse termo, mas quando a Lava Jato se aproximou do PSDB, né, que é a turma dele, o FHC, o Gilmar Barbosa é cria. Ele é cria de FHC. Gilmar Mendes começou sua carreira abrindo e fechando as portas para a FHC, abrindo e fechando as portas de carros para a FHC, fazendo cafezinho e servindo cafezinho para a FHC. Este é Gilmar Mendes. E até hoje, né, bate continência ou diz amém para a FHC. FHC é a figura mais pérfida do Brasil. Inclusive Lula é cria de FHC e mais meia dúzia de pseudos intelectuais comunistas. FHC também foi quem abriu espaço para Lula e o PT chegar ao poder. Foi nos governos de FHC que surgiu MTST, MTST-TT e um bocado de movimentos comunistas, todos protegidos e financiados por FHC. Entendeu? Só que, como sempre denuncia o professor Olavo de Carvalho, o próprio Roberto Jefferson, ele se apresenta como o bom moço, hoje como o bom ancião. Todo mundo acha que é até um homem religioso, né? As pessoas, as mais velhas, pelo menos, acham até que FHC seria um católico pela postura dele, né? É um ateu, um materialista dos mais nocivos, mas paga e passa essa imagem de ser um cristão. É aí que mora o perigo. Todos esses comunistas, Freixo, Manuela Dávila, Lula, Dilma, todos essa camarilha comunista, em época de eleição, eles vão na missa, eles vão no culto evangélico e pagam de cristãos. A Manuela Dávila agora se diz cristã comunista, como fosse possível a existência disso. O comunismo, em essência, ele é ateu. O primeiro objetivo de Marx e Engels não era acabar com a burguesia, esse papo furado que muito imbecil engole até hoje. Era destruir, acabar com Deus. E tiveram sucesso, porque quem tem contato com o comunismo, se torna ateu. O comunismo é ateu por excelência. E os comunistas são ateus materialistas. Então, Roberto Jefferson, pelo que eu contei aqui agora, para mim, né, se fosse colocar mocinho ou bandido, Roberto Jefferson é o mocinho. Não é nenhum santo, ele é um político por essência. Para quem não sabe, era um advogado criminalista maravilhoso. Imagina esse homem, né, com 3 horas de palavra no tribunal do júri, né? Devia ser assim, verdadeiras aulas, tanto jurídicas como de retórica, ou seja, isso aí devia ter material gravado, mas naquela época não tínhamos isso com tanta facilidade. Então, ele é um homem, ele é um político que precisa de poder para sobreviver. Ele gosta de poder. O que é o poder para ele? Não é cargo, não é nada disso, não é dinheiro, porque ele é um homem de posses, certo? Ele precisa interferir. A opinião dele precisa ser levada em conta. E é bom que seja. Um homem do naipe e da qualidade, da verve de um Roberto Jefferson não pode ser menosprezado e dispensado como aliado político em nenhum lugar deste planeta. E ele é conservador sim, é cristão sim, é católico, praticante, porque inventaram esse negócio de eu sou católico não praticante. Então você não é nada. Ou você é católico e pratica os preceitos da tua religião, ou você não é nada. Por isso que não existe esse negócio de evangélico não praticante. Se você não pratica os preceitos da tua igreja no meio evangélico, você está afastado, você não está sendo, você tem que voltar e passar por todo um processo novamente. Então, Roberto Jefferson, meu sinal de positivo para ele, não é nenhum santo, ele também não combate e nem peleja com santos, muito pelo contrário.
verdadeiros demônios, filhos de Satanás. E eu volto a lembrar, eu repudio veementemente o comunismo, mas eu não tenho nenhuma repulsa, nenhum ódio pelos seres humanos que infelizmente abraçam esta ideologia macabra. Então eu combato o comunismo, não os seres humanos comunistas. Eu procuro amar o meu semelhante, amar o próximo, pois foi isso que Jesus nos ensinou e nos recomendou. Com Jesus, nós aprendemos isso, a necessidade de perdoar, a necessidade de amar, não os amigos, mas os inimigos. E o que é amar o próximo, gente? Neste caso, é desejar o bem e fazer o bem que a gente puder aos nossos semelhantes. É por isso que amar é de graça. Odiar também, mas as consequências de um e de outro são absolutamente diferentes, certo? Aí embaixo tem um link de uma entrevista, não é nem uma entrevista, é um monólogo do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e ele diz aí, ele afirma que voltará a ser deputado para ensinar, coordenar vários novos deputados principiantes, que tem que conhecer aquele covil ali chamado Congresso Nacional. Mas é assim em todo o país, lógico que com outra dimensão, outra realidade. Por exemplo, nos países como Japão, tem corrupção, mas em termos de volume seria 0,5% do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os corruptos surrupeiam centenas de milhões de reais ou até de bilhões. Lá eu tenho amigos, irmãos do Karatê que residem no Japão, eram filhos de japoneses aqui, do meu professor de Karatê, e eles me informam que havia um prefeito preso atrás das grades porque se apropriou de $200 da prefeitura. Estava lá na época cumprindo pena atrás das grades. $200, gente. Então é isso aí. Ouça essa entrevista dele, ouçam, vejam, escutem. Eu já adianto, em um momento ele afirma que estavam os 3 sacripantas, né, da aeronáutica, do exército e da marinha, que pediram demissão, abandonaram os cargos, segundo Roberto Jefferson, estavam confabulando um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Foram descobertos pelo general Heleno. E em razão disso, picaram a mula, né? Bom, é isso aí. Coloque, depois que vocês assistirem a entrevista, coloque aí a opinião de vocês. E lembro, podemos discordar, ter opiniões distintas, mas nunca vamos esquecer que pertencemos ao mesmo time. Nós não somos robôs autômatos que todo mundo que pensa tudo igual e fala tudo igual. Mas há certos valores que nós temos semelhantes e praticamente igual, que é a crença em Deus. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, mas 90% dos brasileiros são oriundos de religiões cristãs, né, que tem o Cristo Jesus no centro. Isso nós conservadores temos. Agora, opiniões políticas, leituras de uma conjuntura que se apresenta, a gente pode ter distinta e, consequentemente, achar que a solução, que o caminho é este ou aquele, mas tem gente que estimula os conservadores de direita e bolsonaristas a brigarem, a romperem e mimimi, blá blá blá. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então fica aí, o link está aí embaixo, da entrevista do deputado Roberto Jefferson para o Renato Barros. Fique com Deus, até a próxima. O vídeo ficou longo, mas merecia ser tratado dessa forma. Até a próxima.